Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV, aqui da TV das Artes. Estamos hoje aqui no estúdio da TV das Artes e entrevistando o biólogo Henrique. Hoje nós vamos falar um pouquinho da segurança, não segurança pública, a segurança no reino animal, a segurança que nós queremos buscar para os animais. E ninguém melhor do que o Henrique para falar um pouco sobre essa questão. Primeiro, Henrique, eu queria agradecer imensamente a sua participação e queria que você inicialmente falasse um pouquinho do seu currículo, porque depois a gente vai colocar esse currículo para mostrar para o pessoal o seu currículo, porque tem gente aí falando que você não tem. E eu quero que você fale um pouquinho. Então, Junqueira, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com você, TV das Artes. Eles tentaram me atacar de alguma maneira, né? Porque, do tipo, a própria Luísa Mel disse que eu não fui um biólogo muito bem sucedido porque não tenho bens declarados. Dá para acreditar nisso, cara? Pois é, né? Ou seja, o dinheiro é que determina o profissional. Como se ser professor e biólogo fosse sinônimo de ser milionário. Eu não tenho como competir com uma pessoa que foi casada com um bilionário, né? Exato. Foi casada com um bilionário. Eu não tenho como competir com isso, né, velho? Ela tem muito dinheiro. Nem se eu reencarnasse muitas e muitas vezes, acho que nem eu nem você juntos, Junqueira, reencarnando várias e várias vezes, a gente não vai chegar a esse patamar. Agora, ela não tem o diploma de biólogo nem de veterinária para estar falando sobre, né, meio ambiente, e mesmo assim ela tenta falar, né? Enfim. Olha, eu me considero até bem sucedido financeiramente. Não ganho mal, não. Né? Eu moro até muito bem, numa mansão na beira da praia, errado, depois que consegui trabalhando. E aí, trabalhando como biólogo. Mas, eu não queria me gabar, não, mas já que perguntaram, eu sou formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o ERES, onde tenho muito orgulho de ter passado no vestibular, porque sabe que não é uma coisa fácil, sempre foi muito difícil, ainda mais na minha época. Estudar na universidade pública não era simples, se formar na universidade pública não é simples, e tenho mestrado em biologia animal. Eu sou etólogo, ecólogo e zoólogo, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Além disso, trabalhei no Instituto Vital Brasil, com serpentes. Depois disso, eu fui concursado na Prefeitura Municipal de Macaé, onde trabalhei como biólogo dentro de uma unidade de conservação por longos anos. Depois atuei como subsecretário, secretário de ambiente e depois trabalhei longos anos como chefe de um parque natural no qual eu mesmo criei. Eu mesmo quem criou esse parque. Então, eu aproveitei o momento quando eu estava como subsecretário para fundar um parque no perímetro urbano que hoje consiste no maior parque urbano exclusivamente de restinga do mundo, foi eu quem fiz. Isso é uma área de preservação, onde você preserva milhares de vidas orgânicas, né? Milhares de vidas, animais, vegetais, fungos, bactérias, etc. Todo mundo lá, bem preservado. Isso não é para qualquer ocasião, um biólogo tenha feito isso, é uma coisa muito rara de fazer. E eu consegui, enquanto estava como subsecretário, e chefiei, eu sou chefe. Até hoje eu sou o responsável técnico desse parque. Trabalhei há muito tempo com resgate e soltura de fauna, combate ao tráfico de animais. Já tive a oportunidade de capitanear 40 anos da Guarda Ambiental, 12 da Polícia Federal, 3 do INEA, no combate à pesca ilegal. Então, todas essas coisas já fiz na minha vida. Se eu contar minha carreira aqui, é gigante. Então, eu não sou, de maneira nenhuma, um influencer da internet. Eu posso ser um professor. Porque a influência que eu entendo é o cara que faz moda, sei lá, as pessoas imitam. Ninguém está me imitando. Eles estão aprendendo comigo. Eu tenho muito orgulho. Então, assim, antes de estar na internet, eu sou um cara, na minha concepção, ainda com o livro publicado na área, bem sucedido dentro da carreira. Né? Não, maravilha. Agora, aproveitando isso que você falou, Henrique, que eu acho extremamente importante, é você dizer
o que que as pessoas, o que que porque hoje é uma modinha a pessoa virar e ser especialista, né? A pessoa virar e falar: ah, mas o cachorro tá sofrendo, ah, mas o cachorro tá com frio, ah, mas o cachorro tá com sede, ah, mas o cachorro tá com fome. Eu queria que você, como biólogo, que é e especialista, você falasse um pouquinho e desse um pouco de visão para esse pessoal. Pessoal, pelo amor de Deus, deixe os técnicos falarem. Por quê? Porque o achismo não dá, né, Henrique? Cara, infelizmente a gente vive num mundo de achismo, né? As pessoas antropomorfizam muito os animais. Acham que para os animais serem felizes, eles teriam que estar na mesma condição de seres humanos. Aí é a mesma dondoca, que essa galera tem legiões de fã, é a mesma dondoca que pega o cachorro, coloca um sapatinho no cachorro, bota uma chupeta, bota ele dentro de um carrinho de bebê e não quer que o cachorro vá para lama, para grama, ele quer levar o cachorro para o shopping. Ela acha que está fazendo bem para o cachorro. Olha, o que tem de interessante dentro de um shopping para um cachorro? Absolutamente nada. Só gritaria, só coisas que vão atrapalhar o animal. Outro dia eu estava num show de rock, o Junqueira, e várias pessoas com cães lá. A gente estava vendo nitidamente que o cachorro estava completamente estressado. Mas na concepção daquela pessoa, ela humaniza o cachorro, ele acha que o cachorro está bem. Inclusive, conheço várias pessoas que não estariam bem dentro do show. Um amigo meu, outro dia, estava assistindo o jogo do Flamengo, tinha lá o dono de pet, com o seu petzinho. Quando o Flamengo fez o gol, o cachorro quase que desmaiou, né, cara? Outro dia eu vi uma senhora com um gato indo pro metrô, e aí o gato, cara, saiu do colo dela, que é o que eles vão fazer, eles querem se proteger, e o metrô passou em cima. A gente vê dentro do shopping um monte de dondoca levando cachorrinho, cachorro caga, mija lá, sabe? E depois o funcionário do shopping que tem que limpar, uma coisa horrível, eles acham isso bonito. Cachorro quer ir pra grama, cachorro quer se sujar. Quando chove, eu e você, Junqueiro, provavelmente, né, a gente estaria mais confortável assistindo Netflix tomando um chocolatinho quente. Mas o teu cachorrinho, meu irmão, se você der mole, ele tá lá na chuva, lá, correndo para lá e para cá, cavando buraco, se sujando tudo. Porque eles são cães, eles não são humanos. Eles têm outra perspectiva. Então, o que a gente pode fazer, os técnicos fazem isso com primazia, é tentar interpretar o mundo deles para ver aonde eles vivem melhor. Né? E não esse mundo de gambo, esse mundo de fantasia que essa galera vive. Olha, eu recebi algumas mensagens de ativistas veganos, geralmente, né, que estão capitaneados para isso, do cara me mandando mensagem: não, mas eu vejo tristeza na hora da pessoa. Nossa, você é sensitiva, né, velho? Você é sensitivo, porque eu não estou vendo isso, estou vendo uma coisa completamente diferente. Você está imaginando. Ou seja, o que acontece é que no Brasil a gente deu voz para esse tipo de gente. A gente deu voz para pessoas que não sabem literalmente por onde a galinha mija e querem falar sobre o meio ambiente. Quando falam apenas de gato e cachorro, a gente ainda releva, né? Porque, afinal de contas, são animais domésticos. O problema todo é que esse pessoal está entrando, e isso é um problema de segurança jurídica, eles têm entrado na área ambiental para se promover e se eleger. O que mais a gente tem visto aí. Inclusive, a gente teve o caso de um delegado, desses cachorreiros gateiros que entram na casa dos outros, porra pela porta. E o camarada cismou de entrar na área ambiental, viu uma cobra, pronto, eu sou o biólogo agora. Ele deu uma de biólogo. Viu uma cobra, o que ele fez? Vou resgatar a cobra. E aí ele identificou a cobra, uma cobra não peçonhenta na cabecinha dele, Sim. Pegou a cobra e botou na mão. Era uma jararaca. Ela mordeu ele e ele quase foi para a cidade do Pejunço, porque é famosíssimo aí. É o mesmo camarada que entrou na casa do cidadão que criava coelho, subsistia da criação de coelho, o cara pobre. Coelho não é ilegal, é um animal doméstico, assim como você pode criar galinha, por exemplo. Você pode criar galinha, você pode comer galinha, você pode comer ovo da galinha. Coelho é a mesma coisa. Ele foi lá, meteu o pé na porta do cara, invadiu a casa do cara, quebrou as gaiolas do coelho. O cara foi crucificado, sabe? E ficou por isso mesmo. É uma insegurança jurídica que a gente está tendo. Isso é um absurdo, sabe? Essa galera tem crescido e principalmente tem crescido muito atacando os zoológicos. E mais, né? O grande problema que você vira e mexe está falando é essa questão. Eles crescem por conta do Pix. Ah, e aí tem um pequeno detalhe, Junqueira, porque, veja,
toda a prefeitura, absolutamente toda, quase que sem exceção, tem um vereador da causa animal, entre aspas. Muitas das vezes, são pessoas que não estão ali mesmo na causa. Geralmente, quem ajuda com animais abandonados é a tiazinha lá da rua, a avózinha, que tira da própria aposentadoria dela para comprar uma raçãozinha de cachorro, e o pessoal faz o quê? Tá com o gatinho lá na casa dela. É isso que eles fazem. E aí, o que acontece? Esses aproveitadores se aproveitam da situação, fazem uma mídia de que resgatou um cachorro na casa. E é sempre cachorro de raça, né? Sim. Vira lá para duas, tem um monte. Porque eu acho o seguinte, Juqueira, quando você ajuda alguém, a coisa mais feia do mundo é você fazer propaganda disso. Exato. Se você dá um prato de comida para um sem-teto, a coisa mais feia do mundo é você tirar uma foto, uma selfie, e ficar tirando onda que você está ajudando um prato de comida. Mas para cachorro e gato, por incrível que pareça, não tem problema. Então essa galera vai, tô aqui, ó, resgatei um gato, geralmente é raça. Aí vai lá, entra na casa da pessoa, tira uma selfie, e depois faz o que com esse bicho? Enfia na casa de uma dessas senhorinhas. E depois essas pessoas fazem ONGs. Essas ONGs, Junqueira, recebem granas absurdas. Toda a prefeitura, todo o governo do estado tem uma dessas ONGs que injeta dinheiro. E não só isso, injeta-se também emendas parlamentares nessas ONGs. E um pequeno detalhe, você não tem um controle do que entra e que sai. E gato e cão de rua só aumenta. Sim. Então, isso é um local, é um celeiro. Essas ONGs são um celeiro para treta. Treta mesmo, tretas milionárias. E eles perceberam que eles podem fazer a mesma coisa com os zoológicos. Basta que eles ataquem os zoológicos e favoreçam determinadas ONGs que podem fazer a mesma coisa, receber emendas parlamentares. O que eles fazem? Lawfare. Vê um elefante no zoológico, opa! Existe uma coisa, Junqueira, chamada CETAS. CETAS é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. O que é isso? O local, que é do IBAMA, por exemplo, o Rio de Janeiro tem um, em Seropédica. O Rio de Janeiro todo tem um, em Seropédica. É um local falido, abandonado, uma pena. O pessoal tira do próprio bolso para poder manter. Então, o cara bora lá em Macaé, isso eu estou falando que é 6 horas de viagem, apareceu um gambá atropelado, o que ele tem que fazer? Ele tem que viajar 6 horas para ir até o centro de triagem, lá no centro. Chega lá, tem horário para receber. Final de semana não funciona. É a única coisa que se tem. É a única coisa que se tem. Não tem mais nada do que isso. Aí esse centro de triagem está cheio, está abarrotado desses animais silvestres. Não tem ONG nenhuma querendo que você adote um gambá que perdeu uma pata. Não tem ONG nenhuma querendo que você adote uma arara que quebrou uma asa. Mas elefante, urso, macaco chimpanzé, animais exóticos que não estão da fauna silvestre brasileira. Tem ONGs milionárias. Milionárias. Você não acha isso um pouco estranho? Não, isso é absurdo, né? Porque, na verdade, e o que você fala, e aí a gente vai adentrar na questão mais específica, quer dizer, a questão do elefante Sandro, e a gente já deixa aqui um espaço aberto para o Carlos Manga, o que acontece? Ele não vai ter o mesmo cuidado que ele tem no zoológico lá de Sorocaba. Eu vi você falando e eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais para a gente formar, entendeu? Uma massa de pessoas para fazer um movimento, né, para que o Sandro fique em Sorocaba. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele vai para um cerrado, que não é o ambiente dele. Mas aí eu queria que você explicasse melhor, porque, obviamente, eu não sou biólogo, eu sou advogado, e você é o técnico da questão. Ô, Junqueira, me dá muito orgulho de você ser advogado e procurar entender o que o técnico da área quer falar. Isso eu fiquei realmente lisonjeado. Isso já mostra que você é um profissional bastante diferenciado mesmo.
não segue uma ideologia, mas sim segue a ciência. Te agradeço muito por dar voz aos técnicos, coisa que a gente não tem visto no judiciário. Inclusive, depois eu vou comentar exatamente com você aqui, a gente vai esmiuçar como é que foi todo esse processo de lawfare relativo ao elefante Sandro. Mas vou falar um pouquinho sobre o que é essa história do elefante. Primeiro, que o elefante Sandro, ele nasceu em cativeiro, ele nasceu dentro de um circo. Ele, por si só, ele foi um animal resgatado. Ele é um animal resgatado de dentro de um circo. A gente não gosta de circo, os zoológicos, eles são imprescindíveis para a manutenção da fauna, porque o elefante está em extinção. O elefante está em extinção. Tá? Os leões estão em extinção. E os zoológicos conseguem fazer esse serviço de reposição de troca. Ó, só para você ter uma ideia, mico-leão dourado só existe por conta dos zoológicos. Sabe como é que a gente faz a reintrodução? A gente tem famílias de mico-leão dourado no zoológico brasileiro, tem no zoológico lá no Japão, tem no zoológico lá na Alemanha, tem no zoológico lá nos Estados Unidos. A gente tem famílias. Por quê? Porque a carga genética deles é muito baixa. Eles estavam em extinção. Então, o que a gente faz? Quando vai fazer um programa de reintrodução, a gente pega as famílias que são mais separadas possíveis, para evitar consanguinidade. A questão da genética. Aí a gente repõe na natureza. Depois, na natureza, a gente retira alguns indivíduos e doa para esse zoológico para aumentar o pool genético deles, para poder fazer essa reposição. Ou seja, foi assim com panda vermelha, com o mico-leão dourado. São animais que, graças aos zoológicos, eles estão vivos. Então, os zoológicos, eles são bons. O zoológico de Sorocaba é um zoológico de excelência, faz pesquisa, é um zoológico vinculado à universidade pública, é um zoológico bancado pelo governo, ele banca. A gente já liberou dali de pesquisa inúmeras teses de doutorado, dissertações de mestrado, e dezenas de centenas de artigos científicos, inclusive estão atrelados a museus, tudo relativo à fauna silvestre e exótica, patógenos, alimentações, identificações, cladogramas, filogenia, tudo isso relativo à existência desse zoológico. Eu cheguei a um momento da vida onde eu estou vendo as pessoas, esses ativistas, atacarem uma instituição pública para defender uma ONG, que funciona praticamente como uma entidade privada, para tirar um elefante de dentro de uma ONG, para levar para uma entidade praticamente privada. Eu cheguei a esse cúmulo de ativismo por ideologia, porque eles partem do pressuposto, e aí não vou tampar o sol da peneira, isso tem a ver com veganismo. É claro que existem veganos inteligentes, a burrice não é mais coisa de ideias dos veganos, ela tem em todos os lugares, e existem veganos inteligentes que entendem a função do zoológico, mesmo o cara ter um estilo de vida vegano, mas que a grande maioria, 99,9% das pessoas que estão caminhando, tem esse viés do veganismo, só que tem uma deixa dentro desse viés, que é o então, para eles, o zoológico é uma exploração animal deles. Eu sei todas as situações aonde esses animais são preservados, reintroduzidos, etc. Só que eles partem do preço, não, está explorando. O zoológico cobra R$5, gente. Cobra R$5 a entrada. Agora, eles não veem exploração num santuário ganhando milhões em PIX. Só para você ter uma ideia, João, a área daquele santuário, só a área, vale mais de 50 milhões. Da onde veio essa grana? Inclusive, se você entrar lá no site do santuário, você pode adotar agora um elefante, comprar comidinha para o elefante. Olha, é dinheiro que não acaba mais, mas é dinheiro de PIX. Dinheiro de PIX, né, velho? Dinheiro de emenda parlamentar. Pois é. Como é que funciona a emenda parlamentar? Para o público leigo aqui, eu vou falar para você que está ouvindo a gente. Vocês sabem como é que funciona esse sistema de emenda parlamentar com ONG? Funciona assim: um deputado vai e destina uma emenda parlamentar milionária para uma determinada ONG. Aquela ONG, não estou falando que isso aconteceu lá, tá? Sim, claro. Mas isso acontece rotineiramente. Aquela ONG, por debaixo do pano, desvia essa verba, a gente sabe que isso acontece dioturnamente no Brasil, parte vai para a ONG, parte vai para o político, e depois a ONG se compromete a apoiar determinado político numa eleição. E é assim que funciona. Então isso pode acabar acontecendo também nos zoológicos. O elefante Sandro tem 54 anos de idade. Na natureza ele já tinha virado comida de abutre há muito tempo. O elefante não vive esse tempo inteiro na natureza.
Ele vive no zoológico de Sorocaba há 40 anos. Ele é um elefante, ele é um velhinho, velho. Ele é um velhinho, mas tu olha para ele, ele está bonito, ele está robusto, ele está, né? Mas ele já está bem velhinho. Isso demonstra que ele é um elefante muito bem cuidado. Porque os elefantes que estão lá nesse santuário, além do mais, 40% do plantel deles morreu. Inclusive morreu comendo uma planta lá do cerrado que era espinhosa. O elefante não conhece, comeu uma planta cheia de espinho lá e morreu com o intestino perfurado. A outra elefanta veio com tuberculose, que é a doença que mata tudo quanto elefante. Se tiver um elefante com tuberculose contaminar os outros, já era, perdeu todo mundo. E provavelmente veio da Argentina com isso. Então, assim, me dizer que lá vai ser melhor, não vai. Para cima de mal não vai. Como é que você tira um velhinho que está vendo Netflix lá, quase 99 anos de idade, com seu tratador, pinga coelhozinhos, corta uma comidinha, dá para pegar esse bicho e jogar dentro do cerrado, que não é o habitat dele. Um cerrado onde está cheio de animal peçonhento, a cascavel está com pau lá. O elefante vai pegar uma planta, pega uma cobra, dá uma necrose na tromba, pega uma jararaca, dá uma necrose na tromba dele, sem contar os patógenos, que pode ter doença de Chagas, malária, enfim, sabe, um monte de doenças que eles podem transmitir para os animais silvestres e que os animais silvestres podem transmitir para ele. Eu não sei como ele liberou animal exótico dentro do cerrado. Porque é aquilo que você falou, né? É esse pessoalzinho que faz essa política, porque o Pix, ele acaba, óbvio, a gente não pode generalizar, e foi o que você falou. A gente não pode dizer que toda ONG é ruim, nem todo criador de pet é ruim, nem todo criador de cachorro é ruim, não dá para você generalizar. Agora, você partindo do pressuposto de uma análise técnica sua, e não é só sua, eu já vi o Rangel falando, seu professor, eu já vi outras pessoas falando, você vai esmiuçar daqui a pouquinho um pouquinho sobre o laudo que você viu. Ou seja, você vendo tudo isso, você lendo tudo isso e ouvindo tudo isso, jamais este é um habitat saudável para um animal como o Sandro. Então aí não é nem a questão de, mas e se? Não é mais e se. Os técnicos estão falando que não. Se os técnicos estão falando que não, o judiciário tinha que virar e falar, não, então tá. Então os técnicos estão falando que não. E aí eu queria que você entrasse, infelizmente, na questão do laudo, porque assim, pelo que você me comentou e pelo que eu vi, o laudo não foi feito por um especialista com E maiúsculo, né? Cara, o judiciário, assim, pô, ninguém melhor do que você, né, Junqueira, para falar sobre isso. Você é o técnico da área. Mas é o que a gente ouve por debaixo do pano, né, velho? De cabeça de juiz e bunda de neném, sai coisas que a gente não imagina. E eu acho que é um judiciário, sim, muito ideologizado, muito. Veja, eu quero contar para você o caso do Macaco Black, antes de falar sobre os laudos. O Macaco Black foi um macaco no mesmo judiciário, lá de Sorocaba. O Macaco Black foi para um tal santuário do chimpanzé. Ele vivia em Sorocaba, no zoológico. E ele foi retirado para ir no tal do santuário. Primeiro que não existe categoria santuário. Criou-se o nome fantasia santuário, mas o nome é mantenedouro. O mantenedouro tem por si só a obrigação de ficar com o animal enquanto o IBAMA não dá jeito do animal. Inclusive apoiar os zoológicos. Só que a galera criou uma ideologia de que esse mantenedouro serve para o animal ficar lá sem se reproduzir, eternamente recebendo PIB. Foi essa a oportunidade que foi criada. E não deveria ser isso, deveria ser apoio aos zoológicos. Porém, esse tal santuário de chimpanzé recebeu o Macaco Black. E mesmo um ano depois morreu de diabetes. O Macaco Black era muito bem cuidado, tinha uma alimentação muito saudável dentro do zoológico. Mas de repente ele vai para um santuário. Olha, eu fiz um vídeo mostrando testar o santuário e o cara dá feijoada para os chimpanzés aos sábados. Feijoada. Ele dá comida humana que nem para humanos serve. Sim. Ele dá suquinho, ele dá chocolatinho, pudinzinho, comida com gordura
comida, que se eu pegar aquela comida que está lá, se você ver o vídeo e eu der para uma escola, se eu chegar em qualquer escola pública, claro que a criança vai ficar louca, você não tem a menor dúvida. Sim. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é infartar nutricionista. Primeira coisa que eu vou fazer é infartar nutricionista. Ela morre no dia seguinte. Porque ela vai ver só porcaria, velho. Eu acho que se você for no McDonald's, tu come menos porcaria do que o cara estava dando pro chimpanzé. E o chimpanzé Black morreu e ninguém fala nada. Esses mesmos ativistas estavam lá querendo tirar o chimpanzé, conseguiram tirar o chimpanzé e colocaram no Hospital Santuário, que está fazendo umas coisas muito esquisitas e o Ibama não vai lá. Eu acho isso muito estranho também. Vou falar um pouco sobre essa ideologização. Bom, vamos falar então sobre como foi o laudo do Ministério Público. Agora você se prepara, porque é a tua área, e você vai cair para trás. Vamos lá. Foi assim. Os santuários, ONGs, né, que partem do escudo e lança, né, ponta de lança e escudo desses santuários, viram o Sandro lá e falaram, vamos tirar o Sandro de lá. E entraram no Ministério Público. Isso é a utilização de lawfare. Isso é lawfare. Tá? A gente sabe que é assim. Sabe? Aí, o Ministério Público, por sua vez, contrata um técnico. Aí o técnico, não, isso aqui é demais, velho. Os laudos estão todos no meu Instagram. Pode baixar lá. Aí esse técnico, o Junqueira, não vai no zoológico e faz um laudo técnico recomendando a saída do Sandro de lá. Ele não foi no zoológico, você acredita? Ele não constatou nada. Não foi no zoológico, ele não foi. E fez um laudo técnico recomendando a saída. E tem mais alguns detalhes. Ele não tem especialização. Ele não tem mestrado, doutorado. Não tem, por exemplo, eu sou biólogo e zoólogo. Então, quando o assunto é zoologia, eu tenho uma coisa chamada TRT, que a gente chama Termo de Responsabilidade Técnica. Quando você é só biólogo, você tem o AET, é a anotação de responsabilidade técnica, ou seja, quando você é só biólogo, você é subordinado a um técnico superior. É como se do tipo, você é neuro, ou você é ginecologista, ou você é dermato, você tem uma especialidade. Então, quando você tem uma especialidade, você é superior ao outro médico que não tem especialidade. Então, aquele outro médico que não tem especialidade, ele deve responder ao técnico. Esse veterinário não tem especialidade. Mas já está errado. Por aí. Se você acha que acabou, não para por aí, porque piora. O Ministério Público olha o laudo do cara e fala assim, pô, peraí, cara, você não foi no zoológico. Vai lá no zoológico. E o detalhe, tu olha o laudo, não tem citação de artigo científico. Não tem método. Não tem método. Não tem Ele método. fala que não tem método. Ele fala que os caras do santuário trabalham com um elefante há 10 anos. Logo lá é melhor. Olha o método. Que método que ele usou? Ele não comparou, porque ele fala que lá é melhor, mas ele não usou o método do tipo, então vamos comparar com os técnicos de Sorocaba, que trabalham há 40 anos com elefante. Cadê o método dele? Então, vamos fazer um método de comparação. Comparação, idade. 10 anos. Mas ele não colocou o outro, que tem 40. Tu entende a parada? Nossa. Não tem método, é ausência de método. E aí ele refaz o laudo e continua com a ausência de método. E ele corrobora com o primeiro laudo. E não para por aí, Junqueira. Sabe o que acontece no primeiro laudo? No laudo? Ele pega os dados da elefanta que morreu. E ele diz que o elefante Sandro tem artrose. Mas quem tem artrose foi a Aiza, a elefanta que morreu. Tu entendeu a parada? Ele trocou, velho. Ele colocou o laudo da elefanta. Para justificar. E o Ministério Público aceitou o laudo. E aí, houve uma contestação. Por que houve uma contestação de parcialidade? Primeiro que ele não é técnico, acho que o Conselho deveria ver isso. Segundo que ele foi estagiário desse zoológico. Só dele ter sido estagiário, pro bem ou pro mal, é algo totalmente parcial. O Ministério Público não deveria ter aceitado. Ele foi estagiário. Sim. Então ele tem emoções, tem apegos ao zoológico. Ou não. Ok. Ou não, porque ele foi
o único estagiário em que as pessoas não gostaram muito. Ele tirou uma nota C no estágio. Nota C nesse estágio. E aí, se o cara tinha um momento de se vingar, esse momento era esse. Sim. E aí ele faz uma declaração, acho que de próprio punho, não sei, dizendo que ele se manteria imparcial, apesar de ter sido estagiário de lá. E o pior de tudo, Junqueira, o zoológico tem os técnicos especializados. São 4 veterinários e 5 biólogos. Todos com especializações, mestrado e doutorado. E trabalham com Sandra há mais de 40 anos. Eles fizeram um contralão, demonstrando todas as inconsistências técnicas e falta de método e as possíveis parcialidades dentro do laudo. E o Ministério Público não aceitou. Aí tem coisa estranha, né? Isso é uma insegurança jurídica. Como é que você Absurdo. vive num país com insegurança jurídica, velho? Cara, é demais, porque assim, aí o que acontece? Você tem técnicos que viveram com o Sandro, trabalharam com o Sandro, fazem um. Vamos hipoteticamente supor que o cara não tenha sido estagiário, que o laudo dele, né, seja ok, ele tenha colocado método, tudo que você está falando que não existe. Então, quer dizer, mas vamos aqui hipoteticamente. Eles minimamente tinham que aceitar o contralaudo e falar alguma coisa, né? Ainda que medianamente entre esses dois. Isso sem considerar tudo que você me falou, no sentido de que o cara foi estagiário, o cara não é especialista, o cara não tem método. Quer dizer, já era para você absolutamente descartar e aceitar o contralaudo na sua integralidade. Até pela questão. E um contralaudo assinado por 9 pessoas especializadas. Você percebe? Eu não sei como funciona isso juridicamente, mas eu lembro que, um caso interessante, isso há muito tempo atrás, né? Acho que foi em 2004, não sei, uma coisa assim. Eu lembro que eu tinha um telefonezinho, Junqueiro, um telefone Ericsson, eu adorava aquele telefone. Foi na época que a Sony Ericsson lançou um telefone que tinha um som, era um som bem alto para um telefone. Até hoje acho que é o som mais alto que eu já vi. E eu adorava o telefone porque ele servia de Walkman, ele servia de... Era maravilhoso, não tinha essas caixinhas de música, né? Sim. O telefone era fantástico. E assim, ele não tinha muita coisa, não tinha nada. Ele não era um telefone bom. Era um telefone que custou uns R$400 na época. Mas ele tinha essa vantagem do som que era muito boa. Então, eu usava como meu radinho, eu usava como meu... Ia tomar banho, usava o celular. Pô, maravilhoso. E aí, óbvio, né, que usando em festa, eu derramei cerveja em cima do celular. Ele tinha um joystickzinho no celular. E é óbvio, né, mau uso meu. Caiu cerveja em cima do joystick, ele funcionava. Só que ao invés de dar um toque, eu tinha que dar 2 toques para funcionar. Mas ele funcionava e ele também não tinha muita coisa, o joystick também não servia para muita coisa, mas funcionava, pelo menos eu conseguia conduzir, né, dando 2 toques. Mas era chato ficar dando 2 toques, mas funcionava assim. Também não era algo bizarro. Estava na garantia. Eu falei, eu não vou abrir meu celular na garantia. Isso aqui deve ser só uma limpeza, né? Você tira o pino, passa lá um benzeno, não sei, acetona, sei lá, e bota o joystick no lugar. Pô, tá resolvido. De repente, só o fato dele fazer isso já, né, consertou o celular. Aí botei ele na garantia. O que aconteceu? Eles devolveram o celular quebrado. Eles quebraram o joystick, velho. Quebraram. Eles não abriram o celular para ver, não, eles puxaram e quebraram o joystick. E aí botou lá, ok. Aí eu lembro que no dia, eu falei, aí é sacanagem, velho, perdi no celular, já era, o celular tá funcionando agora, eu não posso mais usar. Botei na justiça, né? Mas botei na justiça e falei, ok. Chegando lá no dia do julgamento, lá de falar de audiência com o juiz, a Sony Ericsson levou um técnico. Eles levaram um técnico. E tinha um laudo lá. Aí, quando o advogado pegou o processo, abriu, tinha um laudo dentro da parada. Aí o advogado pegou assim, cara, na frente do juiz. O que é isso aqui? Aí não, isso é o laudo técnico. Aí ele foi e pegou o laudo, que estava, claro, em xerox, né? Pegou o laudo assim, rasgou assim, ó. E falou, laudo
é uma coisa assim, laudo unidirecional não tem valor jurídico, isso aqui não entra no processo. Sim. Eu não entendi nada, mas eu achei foda pra caraca. Não sei, pô, eu não sei se é assim que funciona, mas eu achei, pô, velho, esse advogado aí é bom mesmo, eu ganhei a causa. Ou seja, se é assim que funciona, por que não aceitou montar laudo? Pois é. Não, e sabe o que eu acho que é muito importante e interessante dentro de todo esse assunto que a gente está batendo aqui? É o seguinte, é a gente começar a, é, a nos colocar, quer dizer, nos colocar não, porque eu não sou técnico, mas colocar vocês como pessoas, como peritos judiciais, para que vocês possam ser chamados para laudar. Quem sabe se a gente fizer isso, a gente não muda essa. A gente não muda essa estrutura. Óbvio que a gente não tem, óbvio que a gente não vai ter, né, para todo esse Brasil, a gente não vai ter peritos gabaritados, né, mas eu acho que a gente precisa começar. Cara, o próprio zoológico tem os técnicos lá. Inclusive, eles estão fazendo um outro laudo. A prefeita pediu até para que eu assinasse junto. Uma coisa que nem é necessária, porque já tem 9 Sim. laudo. E muito bem preparados para isso. A questão é, por que o Ministério Público não aceitou? Por que o Ministério Público aceita coisas ideologizadas? Isso que eu não consigo entender. E aí o Ministério Público destroca mais uma vez, entende? Então, é do tipo, o que está acontecendo de errado lá? O que acontece de errado lá? Porque, por que o técnico não está tendo valor? Sabe qual é a minha impressão, Junqueira? Sei. A minha impressão é de que o que vale são os influenciadores. E não os técnicos. E esse mundo que a gente, dos achismos e dos especialistas com E minúsculo, estão fazendo com que o Ministério Público entre numas de acreditar no que eles falam sem a busca de um especialista com E maiúsculo, com método, com especialização, entendeu? E aí eu vou dizer para você, obviamente mero advogado, eu vou começar a combater, vou começar a falar com meus amigos promotores, porque assim não é possível. Se bobear, vou até o procurador-geral, porque assim é importantíssimo que se escute e se dê ouvidos aos especialistas, aos técnicos efetivamente, e não ficar nessa briga de poder, né, dos influenciadores, dos especialistas com E minúsculo, porque senão a gente não faz efetivamente o que deve ser feito para o bem-estar animal e para a questão dos animais, porque é uma falsa proteção animal, né? Sim, é porque a galera é muito suscetível a comoções, o pessoal chora. Pronto, vou dar um exemplo do que aconteceu e que foi bizarro. Na Praça da Tijuca, houve uma medida do ICMBio para retirar as jaqueiras de dentro da mata. Quando eu falo isso para a pessoa comum, ela fala, pô, peraí, mas jaqueira é uma árvore. Pô, a jaqueira, cara, jaqueira é uma coisa muito boa, né? Sim. Mas a jaqueira ela não é uma árvore nativa. As pessoas acham que essas plantas são nativas. Não são nativas. Ela foi trazida na colonização. Ela é uma planta exótica. Apesar de ser muito saborosa, eu particularmente adoro jaca. A jaqueira é uma planta que causa muito mal na Mata Atlântica. Aí você, pô, mas ela causa mal na Mata Atlântica, mas os animais adoram. O gambá adora, o bichinho vai lá come, o ouriço vai lá comer, todo mundo adora. E esse é o problema. Ela é uma planta exótica. E aí, esses animais espalham as sementes dela dentro da Mata Atlântica. Aí você fala assim, pô, mas tá ajudando a planta. Sim, mas acontece que a jaqueira,
muito grande, e nas folhas dela existem alcaloides, existem substâncias que caem no solo e matam o solo. Mata tudo que está próximo a ela. Você pode ver dentro da natureza, lá na roça, onde ela está, não nasce nada, por conta desses alcaloides. A gente percebeu que 99% dos micro-organismos que nutrem o solo não existem onde está a jaqueira. Ou seja, ela vai entrando e vai matando a floresta. Ah, mas aquele animalzinho comeu o frutinho. Mas ela matou todas as outras plantas ao redor que davam outros frutos em outras épocas do ano e que alimentavam um monte de outros animais. Pode parecer uma coisa boa, mas não é. Isso é uma coisa técnica. É difícil de eu falar isso para um leigo e ele entender. E aí o que acontece? O ICMBio começou a retirar as jaqueiras de dentro da Fazenda Tijuca, justamente porque ela causa um transtorno muito grande para o meio ambiente. ecossistema. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz um anivelamento. Você vai corta a lateral dessa jaqueira. E aí a seiva, né, não consegue migrar, ela vai diminuir e vai morrer. É uma maneira prática, que aí continua a árvore lá, mas a árvore já está morta, ou seja, o passarinho continua fazendo ninho, outros animais vão continuar, cupim vai agir ali, vai comer cupim, a ecologia continua, mas você eliminou o problema. Pois não é que uma pessoa viu aquilo ali, e aí foi no Ministério Público e fez uma carta e fez um desenho de uma árvore chorando. Pronto. Fez um desenho de uma árvore chorando no Ministério Público. Não, a árvore está chorando, cara, isso não pode. A árvore chorar não pode. Pum, trava o trabalho do ICMBio. E vai lá e impede o ICMBio de trabalhar. Você entende que é uma coisa muito desrespeitosa com os técnicos? O técnico vai lá e explica, olha, ela é um problema, assim, assado. Mas aí quem está lá, olha isso e fala, pô, mas ela está chorando, não pode chorar. Caiu a nacional. E o ser humano agora está muito nessa, né? Quer dizer, o técnico, deixa para lá. Quer dizer, você estuda, para que você estudou? Quer dizer, agora desenha uma árvore chorando ou faz qualquer laudo técnico sem estar ancorado em preceitos técnicos e da ABNT e tá tudo bem, né? E fica por isso mesmo, né, cara? É um problema. Cara, eu acho que assim, a gente precisa fortalecer todos esses laços porque é de suma importância essa briga, não só em relação ao Elefante Sando, porque a briga tem a tal da lontra, né, que não é lontra, tem tantas coisas que as pessoas, né, vocalizam sem a ideia real e técnica da questão, mas a gente precisa conversar muito mais a respeito disso. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Sei que você é uma pessoa ocupadíssima, entendeu? Então, queria que você deixasse aí uma palavra para nossos telespectadores e principalmente para os eventuais técnicos que nos assistem, né, que nos ouvem, para a gente aumentar esse bolo e começar a fazer uma briga técnica mais séria e maior, para que a gente tente ou consiga efetivamente fazer com que os técnicos influenciadores, que é você, o Ávila, Richard e tantos outros, consigam ultrapassar esses de plantão. Cara, é engraçado isso, né? Você falou uma coisa muito importante. Pode parecer bobo, mas não é. A mídia social é extremamente importante. A gente precisa que os técnicos entrem para a internet justamente para evitar esse tipo de situação. Porque os influenciadores estão na internet falando besteira para baixo, para cima, e ninguém contesta eles. E eu acho que está faltando realmente técnicos em todas as áreas. Eu vejo, às vezes, absurdo na área de medicina. Pessoa que fala que toma óleo de coco, cura câncer, hemorroida, priapismo, cura calvície, de uma coisa só. E tem gente comprando essa ideia. Ou seja, está faltando realmente técnicos para poder explicar melhor, né, para a população leiga que as coisas não são bem assim como apregou. Então
Tem que ter uma explicação lógica na parada. Uma pena que isso esteja acontecendo. A gente precisa ter voz. Eu estou muito contente aí da galera da biologia, da medicina veterinária, toda hora mandando mensagem, dizendo, pô, cara, obrigado aí que você está defendendo a gente, até que enfim estão nos escutando, mas eles só estão nos escutando porque eu tenho uma mídia social muito grande. E se eu não tivesse essa mídia social, não estaria escutando. Essa é a grande verdade. Sim. Se eu chegasse só como técnico, não estariam escutando. Não estariam. Então, a gente precisa de reforço. Agora, eu acho que eu mexi com gente muito grande. Eu acho que eu mexi com muitos milhões. E eu estou vendo aí pelos ataques que eu tenho recebido, que não estão sendo ataques muito leves, não. Estão sendo ataques pesados, né, cara? De tentativa de descredibilidade e coisas e tal, que eles sabem que é só procurando na internet que vão achar lá meu currículo, etc. Mas, se eles começarem a inventar uma ideia e ficar espalhando as ideias, talvez colhe na cabeça da população que tem preguiça de lá ver. Por sorte, eu sou um cara muito brigão, muito reativo. Eu vou lá, me bater, eu vou e bato de volta e cresço em cima mais ainda e sei que vai dar. Mas eu peço às pessoas que me sigam, principalmente lá no Instagram, porque não adianta, o Instagram de hoje é a rede de resposta, né? As outras redes lá são redes mais de construção, mas a rede que o pessoal vai para poder entender a resposta, né? é o Instagram. E ainda é a rede onde eu estou mais fraco do que as outras. Então, me sigam lá, continuem dando apoio aos técnicos, ouçam os professores, né? A gente vive numa sociedade onde o professor não é escutado, quem é escutado é um maluco, terraplanista, por qualquer coisa. Então, deem valor a quem realmente é alguém da área, que tem a formação adequada para estar falando o que está falando. Eu não fico me metendo na área dos outros. Mas eu não suporto que as pessoas se metam na minha área e comecem a falar besteira sem saber o que estão falando. E, enfim, boa sorte para quem vai vir aí. Muito obrigado pelo espaço aqui. Imagina. A gente vai construindo isso e a gente vai construindo isso juntos, Henrique. Eu vou... quinta-feira eu vou estar com o Ávila, vou estar conversando com ele, entendeu? E a gente precisa fomentar isso, entendeu? E ficar meio que insistentemente, sem parar, e fazer com que as nossas redes, as nossas mídias, entendeu? Se ajudem mutuamente. Eu não sou técnico na tua área, você, no que eu puder ajudar no aspecto jurídico, eu estou à sua disposição, entendeu? E esse canal e essa TV também está à disposição para a gente eventualmente fazer isso crescer mais ainda, entendeu? Porque é necessário dar voz a quem entende, a quem estudou para, né? Ficar dando voz à pessoa que, é bonitinho, essa lontra aqui, ela não tinha que estar na água, quer dizer, não tinha que estar na água porcaria nenhuma, porque não é lontra, né? Então, não é uma irara. Pois é uma irara, mas a pessoa ali foi má fé porque estava escrito, né? Estava escrito na placa, mas a pessoa... Ou é má fé ou é burrice das brabas, né, cara? Pois é, mas não sei, mas eu vou dizer para você, a gente poderia falar, para não incorrer em nenhum risco, né, que é burrice e não leu, mas estava na frente. A irara, inclusive, foi meio que quase na placa, né? Porque estava em desespero. Não estava em desespero. Simplesmente tem aquele tipo de conduta e contato, né? Coisa meio... que nem eu, que não sou técnico da área jurídica, até eu percebi. Agora, a pessoa é aquilo que você falou, a pessoa chora, a pessoa, e tal, e não sei o quê. E aí comove o ser humano que está assistindo, entendeu? Eu recentemente fiz uma denúncia no Ministério Público de um vídeo de vários cachorros comendo ração com leite, aonde estavam, e aí a pessoa escreveu dizendo que estava desesperada, que não aguentava mais, que não tinha recebido ração, blá 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 blá. Eu peguei aquilo lá, mandei para a Polícia Militar Ambiental, falei, endereço aqui, tal, eu quero que vocês deem um pulo lá, porque isso aqui tá muito estranho. Tinha um bacê
só no endereço, não tinha aqueles cachorros, não tinha aquela situação de maus tratos ou aquela situação de penúria. Só tinha um bacê. Aí a pessoa que tá vendo, ela pega, se emociona, pega, deposita, pix, 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 pix. Aquela cena é uma cena que nunca houve, ou ela pegou e capturou de outro lugar, e a pessoa tá vivendo muito bem, obrigado. Você percebe? Então, as pessoas precisam ter mais essa visão de que as pessoas estão se utilizando da boa-fé alheia para amealhar Pix, enquanto estão deixando de ouvir os técnicos. Sim, a questão toda é Pix, né? E se prepara, vai ter muita onda recebendo Pix ainda para aumentar. Agora, você falou do Wagner, deixa eu te contar uma parada aqui, ó. Eu não sei como é que o Wagner não tomou um tiro ainda. Tá boa. Ele é corajoso pra caramba. Porque, assim, ele foi pessoalmente atrás de coisas que, cara, você vai se surpreender. Essa parada do cachorro Borzoi foi bizarro, tá? Do cachorro Borzoi, assim, pede pra ele contar a história do Borzoi, que o grupo lá da Luísa Mel e mais uma delegada invadiu um canil, cara, um canil na beira da praia, que é o canil da Gabriela, na beira da praia. Com cães que valiam mais de 50 mil reais. Cães que valiam mais de 50 mil. Esse Borzoi foi para esse instituto, foi dado como morto e depois apareceu na casa de uma dondoca. E ficou por isso mesmo. Os cães, ninguém sabe para onde foi. O que aconteceu? Cães que valiam mais de 50 mil reais cada um. Coisas bizarras. Aquele lance, aquela história dos bois de cunha. Também. Veja, o cara era um fazendeiro, comprou boi magro dos outros, normal, todo mundo faz isso, animal de corte. Comprou boi magro, botou para engorda, veio uma equipe do nada lá, de polícia e tal, inclusive candidatos, entraram lá, tiraram o boi do cara, detonaram o cara, acabaram com a vida do cara e depois tacaram eles em uma fazenda. O Wagner foi lá filmar. Tacaram eles em uma fazenda lá, que os bichos estavam morrendo de fome. Não faz o menor sentido. Isso é uma insegurança jurídica. Você imagina, você pega a tua graninha, tu vai comprar gado e alguém chega na tua casa e te acusa de maus tratos, sendo que você comprou um gado com animal de corte para engorda e o que vale é a palavra do outro, a sua palavra não vale. Não, isso é realmente... Esse cara, eu sei essa parada, sabe por quê? Eu estou sendo atacado. E se eu não tivesse a minha própria mídia social, eu estava ferrado. Se eu não tivesse como me defender, eu estava ferrado. E eu estou sendo atacado porque eu estou mexendo no pix dos outros. É isso, cara. Agora, se eu não tenho o tamanho que eu tenho... Sim. É isso aí. Henrique, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Eu sei que teu tempo é extremamente curto, mas vamos combinar outra hora, vamos falar um pouquinho mais. E se Deus quiser, vamos comemorar a questão do Sandro, hein? Se Deus quiser, vamos comemorar a permanência do Sandro no Zoológico de Sorocaba. Tamo junto, Juqueira, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para toda a audiência aqui. Galera, escutem mais os professores, escutem mais os técnicos. A emoção não condiz com a razão. Uma coisa é emoção, outra coisa é a razão. Nem sempre as duas estão alinhadas. Henrique, obrigado. Meus caros telespectadores, até o próximo programa. Forte abraço.